Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos iniciar então mais uma live, né? Vamos estar falando aí sobre mais uma plantinha excelente. Vamos dar só um tempinho para o pessoal entrar, né? Sejam todos bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos. Fico muito feliz que vocês estejam aqui novamente, né? Alguns por primeira vez, né? Como é que vocês estão? Vocês estão aproveitando as lives? Né? Já viram as lives anteriores, né? Onde a gente falou sobre outras plantinhas? Então, recapitulando, a gente já falou, né, sobre a aloe vera, que é a babosa. A gente já falou sobre o dente de leão, né? A gente já falou sobre o gengibre, a cúrcuma, a beldroega, né? Falamos também ontem sobre a valeriana, certo? E hoje a gente vai falar sobre uma planta fantástica, né? Particularmente, você não vai fazer chá dela. Olha que sensacional. Você não vai precisar fazer chá. Você não precisa. Na verdade, ela vai ser incrementada na sua alimentação, tá? Essa planta, ela tem uma capacidade, ela tem muita fibra, né? Primeiro ponto, ela é riquíssima em fibra, ela é pura fibra, na verdade. Ela não é a planta em si, ela é uma parte da planta, né? Ela é a casca da semente de uma planta. E é fácil de você encontrar ela hoje, né? Eu compro a minha diretamente no Mercado Livre. Então, se quem quiser uma dica interessante para estar comprando ervas também, vocês podem estar vendo no Mercado Livre, né? Existem aí algumas, você vê lá quais são as lojas mais especializadas no assunto, né? Eu busco sempre pelo nome científico, tá? Então fica a dica para vocês, gente, busquem as ervas por nome científico, tranquilo? Existem algumas que o nome é esse mesmo, o nome, por exemplo, da erva que eu vou dar hoje é inconfundível, você vai encontrar ela em vários lugares, várias lojas naturais, várias lojas de produtos naturais, a venda dela normalmente é a granel, tá? Você também consegue encontrar pacotinhos fechados, mas se eu puder dar uma dica então busque sempre as suas ervas medicinais pelo nome científico, que aí você não corre erro de comprar gato por lebre, certinho? Porque no Brasil a gente tem, vamos dizer, plantas, né? A gente compra, não compra, perdão. A gente encontra várias plantas que têm nomes comuns parecidos ou o mesmo nome, mas são ervas diferentes. Então, não se preocupa, vai pelo nome científico que não tem como errar. Eu recebi esse tempo atrás uma aluna minha, mandou uma mensagem, né? Tirou uma foto de uma erva que estava escrito na embalagem que era unha de gato, né? E quando eu observei e vi essa plantinha, eu percebi que ela não era unha de gato. Eu falei para ela, olha, a unha de gato tem um nome científico que é Uncaria tomentosa, né? Então essa sim tem efeito, mas a outra, né, que ela tinha comprado, eu acredito que não tivesse o mesmo efeito, provavelmente. Né? Para quem não sabe, a Uncaria tomentosa, né, não vou falar dela hoje, mas vou salientar sobre as funçõezinhas dela que eu acho interessante estar compartilhando com vocês. Né? Quem tem problema autoimune se beneficia muito, tá, da unha de gato, certo? A unha de gato ela vai auxiliar no tratamento de patologias autoimunes, ela é imunomoduladora, né? Então ela vai fazer com que o seu corpo, de certa forma, pare de se atacar. Isso é fantástico, né? Porque até pouco tempo atrás a gente acreditava que o sistema, a defesa do corpo, né, esses anticorpos que a gente criava, eles nunca jamais esqueciam, eles iam continuar atacando o tecido, por exemplo, como é o caso da patologia de Crohn, como é o caso da tireoidite de Hashimoto. Só que existe uma plantinha que auxilia em tudo isso aí, né, que é a Uncaria tomentosa, a unha de gato. Tá? Então, quem tiver doença autoimune pode estar tomando esse chazinho dela, tá bom? Então, só uma dica e a gente vai falar então sobre a planta de hoje, né? Agora sim a gente tem um público legal e vamos revelar, né? Vamos deixar de enrolação e vamos falar sobre que planta é essa que a gente vai comentar ou que a gente vai falar nesse dia. Bom, a plantinha que eu gosto pra caramba, utilizo ela todos os dias, certo? Eu utilizo ela naquela compota que eu ensinei para vocês, né? Inclusive tá na receita da compota. A plantinha é o Psyllium,
Quem já ouviu falar do Psyllium? Né? Quem já utilizou o Psyllium ou quem viu no mercado não fazia ideia do que era o Psyllium? Né? O Psyllium, gente, ele é uma casca de uma planta da família do plantago, certo? Então, é uma erva, é uma erva medicinal, ela não tem princípio fitoquímico, ok? O Psyllium não tem princípio fitoquímico. Então, fica aí a dica, ela não tem toxicidade, certo? Você pode estar utilizando, pode estar dando para criança, não tem problema nenhum. O Psyllium, gente, é riquíssimo em fibras hidrossolúveis. Vocês vão perceber que quando vocês forem utilizar essa plantinha, né, quando vocês colocarem ela numa receita, quando vocês colocarem ela, enfim, no que vocês quiserem estar utilizando, numa batida, né, numa vitamina, vocês vão perceber que ela vai criar um muco, né, uma mucilagem. Certo? A mucilagem é um princípio natural de muitas plantas, inclusive a babosa também tem grande quantidade de mucilagem, a própria sálvia também tem mucilagem. E olha só que sensacional, plantas que contêm mucilagem, né, elas têm um benefício enorme para todo o aparato gastrointestinal. Né? Então, a primeira coisa que eu vou falar sobre o Psyllium hoje é justamente a ação que ele tem na questão gastrointestinal. Então, primeiro, aquela baba que ele forma, né, essa mucila, ela vai ser muito similar à mucilagem produzida pelo intestino, tá bom? E isso é importante, por quê? Porque muitas bactérias que a gente tem no corpo, bactérias benéficas, né, quem tiver interesse até mesmo de se aprofundar, né, no estudo das bactérias, no estudo da microbiota, as funções da microbiota, a importância da microbiota, eu aconselho a leitura de um livro que é fantástico, tá? Mudou a minha cabeça, mudou a minha forma de ver o mundo, que se chama 10% Humano, tá bom? O nome do livro, então, é 10% Humano. Tranquilo? Esse livro é escrito por uma bióloga, né? E é um livro sensacional, fantástico, vai expandir a cabeça de vocês, né? Vai fazer vocês entenderem muita coisa sobre o seu corpo, o funcionamento do corpo, a importância das bactérias, né? Porque hoje eu vejo que grande parte dos meus pacientes sofrem por disbiose, né? Não necessariamente disbioses graves, mas disbioses de bactériazinhas importantes, bactériazinhas bacanas. Né? Então, por exemplo, você tem bactérias que vão se aderir ao intestino por conta da mucosa intestinal. Se a mucosa intestinal estiver saudável, você vai ter essas bactérias lá alojadas no aparato gastrointestinal, certo? E bactérias, tá, gente? A gente vive hoje num mundo que, infelizmente, é bacteriofóbico, né? Por quê? Bom, grande parte das doenças que acometeram a humanidade até uns 100 anos atrás eram infectocontagiosas, né? Então, essas doenças infectocontagiosas, elas são ocasionadas por micro-organismos, por bactérias, por vírus, por fungos e por aí vai. E quando a gente descobriu a penicilina, quando a gente descobriu vários antibióticos, né, a gente percebeu que a gente conseguia eliminar todas essas doenças. Foi aí que a medicina ocidental ganhou um patamar gigantesco, né? Ela ganhou um respaldo fantástico. Por quê? Porque as pessoas já não morriam mais de tuberculose, as pessoas não morriam mais de hepatite ou do que for. Você tinha medicamentos que eram capazes de combater essas bactérias más. Tranquilo? E aí você criou um mundo, né, baseado nas ideias de um cientista, né, se eu não me engano ele é biólogo, um microbiologista, que se chama Pasteur. Né? Já ouviram falar do Pasteur? Ele desenvolveu um método que até hoje é utilizado para o leite, que é a pasteurização do leite. Bom, isso trouxe muitos benefícios, mas também trouxe alguns malefícios para a gente. Por quê? Primeiro, o leite ele é riquíssimo em micro-organismos, né? Muitos micro-organismos benéficos, inclusive. Tanto é que os bacilos a gente acabou descobrindo por conta do consumo dos laticínios ou por estudar os leites. Né? Então, olha só que sensacional. Quando você cria um processo de pasteurização, você mata o leite, basicamente. Né? Você tira todas as bactérias benéficas e boas que tinham lá. Óbvio, você também vai matar bactérias ruins,
né? Bactérias que são patogênicas, só que você também vai matar uma gama gigantesca de bactérias boas. Então o leite que se eu tomava antigamente, sem pasteurização, ele era muito mais saudável do que o leite que a gente consome hoje. Né? O leite que a gente consome hoje, ele passa por um processo chamado UHT. Né? Vocês já ouviram falar do UHT? Vocês vão ler lá no leite, né? Em qualquer lugar, qualquer mercado, vocês vão ver leite UHT. O HT é um processo de pasteurização com né? É uma temperatura extremamente alta, ou seja, mata tudo do leite, né? Passa por uma temperatura extremamente baixa, depois por uma temperatura extremamente alta. Né? São altas temperaturas. E isso, infelizmente, vai, primeiro, desnaturar grande parte do leite, né? Ou seja, o leite vai se tornar inócuo, o leite vai acabar com todas as bactérias e ele vai durar aí até 1 ano na prateleira sem problema nenhum. Né? Só que, vou ser bem sincero, a medicina chinesa ela diz o seguinte: tudo que tem qi em algum momento estraga, né? Tudo que tem energia em algum momento estraga. Se você tem um alimento que não se deteriora, né, com facilidade, provavelmente existe pouca quantidade de qi, segundo a medicina chinesa. Né? Então, se você pegar uma maçã, por exemplo, e deixar ela, né, lá na tua prateleira por um bom tempo, ela vai começar a estragar, ela vai começar a se deteriorizar. Né? Então, isso acontece por quê? Porque existe material nutritivo na maçã, né? Bactérias querem comer aquilo, fungos querem comer aquilo, entende? Então é uma forma de você estar avaliando também, né? O que faz bem para a minha saúde? O que faz bem para a tua saúde é aquilo que em algum momento vai ter que estragar, né? Diferente de alguns hambúrgueres por aí, né, que vocês já devem saber, que podem passar 6 anos sem alterar em nada. Né? Tem gente que comprou hambúrguer lá dessas, né, parapapapá da vida, e aquilo lá dura por muito tempo sem alterar a questão física do negócio. Mas chega de enrolação, vamos continuar então falando sobre o psyllium. Né? Então, o psyllium ele vai ter uma excelente função na questão gastrointestinal, melhorando a alojação dessas bactérias boas. Né? Quem toma probiótico, né? Alguém aqui toma probiótico? Compra bactériazinhas para estar tomando diariamente? Então, se você compra essas bactérias, mas não faz um reparo intestinal adequado, né? Se você não melhora ou otimiza as suas funções intestinais, provavelmente essas bactérias não vão durar no seu intestino. Imagina o seguinte, imagina que você vive numa casa extremamente bagunçada e suja. Você não vai querer ficar lá por muito tempo, não é assim? Isso costuma acontecer também com as bactérias intestinais. Se o intestino está bagunçado para elas, elas vão ficar lá por um tempo, mas não vão se estabelecer. Então, se eu puder te dar uma dica hoje, é essa. Além de tomar os seus probióticos, faça a utilização de alimentos que vão estar reparando a tua microbiota intestinal, que vão estar otimizando o funcionamento intestinal, certo? Para que você não precise ficar tomando probiótico para o resto da tua vida, ok? Existe inclusive, né, vocês podem até pesquisar sobre, uma tribo africana sensacional que são a tribo Hadza, certo? A tribo Hadza é conhecida por ter uma saúde fantástica e olha que interessante, eles se alimentam da mesma forma há 60 mil anos. Né? Então há 60 mil anos eles comem a mesma coisa. Isso faz com que você tenha uma alimentação. Primeiro, eles são caçadores e coletores. Eles não plantam nada. Né? Então, eles não têm o hábito da agricultura. A agricultura favoreceu muito a nossa sociedade moderna. A gente só consegue ter a quantidade de habitantes no planeta hoje porque a gente tem agricultura. Mas a agricultura também trouxe alguns malefícios. Né? Nos grãos, existem fitotoxinas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, são antinutrientes e eles podem inflamar o intestino e prejudicar a tua saúde intestinal. Muita gente já percebe isso quando consome feijão, por exemplo. Né? Percebe que fica estufado, começa a ter gases, né? O intestino altera. Isso normalmente são processos inflamatórios. Né? No caso do feijão, a toxina do feijão está na casca dele. Né? Vocês já ouviram falar do caruncho, aquele besourinho que dá no arroz, que dá no feijão, não viram? Você já reparou que o caruncho ele não come a casca do feijão,
Ele faz um buraquinho na casca do feijão, entra, come tudo que tem dentro e deixa a casca. Volta e meia, quando você vai caçar os feijões, né, para preparar, você vai ver que volta e meia tem uma casquinha vazia, sem nada dentro, né? Porque o caruncho é muito mais esperto do que a gente. Ele sabe que a toxicidade do feijão está na casca. Né? Então, presta atenção, né? Acho importante a gente estar falando sobre saúde intestinal, ainda mais porque a live hoje é sobre essa planta que vai estar atuando nessa saúde, certo? E, bom, isso não se limita só ao feijão, tá? Isso vai para todos os grãos. Né? Pensa no seguinte, a parte mais preciosa de uma planta é o grão dela, é a semente dela, porque a semente é o filho dela, basicamente. Só que a planta, diferentemente de você, não consegue atacar o predador. Ela não vai lá e bate no predador. Né? Se alguém tentar machucar o seu filho, rapaz, você vai jogar uma panela na cabeça do filho da mãe, vai chutar ele até não poder mais. A planta não tem essa capacidade. Então, o que ela desenvolveu? Ela desenvolveu um método químico, certo? Para proteger a planta, para proteger a semente, perdão. O que vai acontecer? Em muitos casos, você come, né, os animais comem as plantas com semente e eles defecam as sementes inteiras. Né? Já percebeu isso? E eles acabam se tornando disseminadores. Né? Eles acabam disseminando plantas, disseminando por aí justamente por conta disso. Isso é um mecanismo de defesa das plantas. Tá? Mas não se preocupa. Tá? Uma forma de você estar melhorando a absorção do feijão e dos outros grãos é tentar hidratar eles, ok? O feijão, no caso, eu hidrato ele quando eu vou fazer, ou se eu for fazer, por 48 horas, trocando a água de 6 em 6 horas, tá? Então, assim eu consigo eliminar o máximo possível das toxinas e o grão vai me fazer menos mal, tá bom? Por quê? Porque a água é o solvente dessas toxinas, tá bom? Por isso que a planta só brota quando tem água. Quando tem água, essas substâncias vão embora e a semente germina. Ok? Então, só aí um parênteses. Vamos voltar a falar sobre o psyllium. Certinho? Bom, então, o psyllium, ele é uma farinha, né, da casca de uma planta que se chama plantago, né, da família dos plantagos, que é a família da tanchagem. Já ouviram falar da tanchagem? Né? A tanchagem é incrível também, uma plantinha excelente para afecções urinárias, excelente para afecções oculares, né? Quem tiver aí com... nossa, fugiu a palavra. Enfim, inflamações oculares no geral. Tá? Qualquer inflamação, qualquer vermelhidão nos olhos, você pode estar fazendo um chá da tanchagem e aplicando com uma compressa no olho. Tá? Isso vai ajudar muito o paciente. E também cistites de repetição podem ser tratadas com a tanchagem, porque ela é um diurético poderoso e ela vai desintoxicar os rins. Né? Os rins, a bexiga, né? E o aparato urinário no geral. Né? Obviamente, se você associar ela com mais alguma planta, né? Uma planta que é antibacteriana, por exemplo, como é o caso da cúrcuma, como é o caso do gengibre, você potencializa o efeito dela na cistite. Né? Então, o psyllium ele acaba sendo uma parte dessa planta, ele é a casca da semente. Vamos lá falar então sobre ela. Bom, quando você utiliza o psyllium, a primeira coisa que você percebe é que o seu intestino começa a funcionar com maior regularidade. As fezes começam a ficar mais bem formadas. É a primeira coisa que as pessoas notam. Isso é sensacional, porque isso mostra que o intestino está voltando a funcionar nos eixos, tá bom? Outra coisa sensacional também, você sabia que para você ter uma boa microbiota e um bom funcionamento intestinal, você tem que ir no banheiro, sentir completo alívio, né, depois de defecar. E outra, você vai passar o papel higiênico e ele não pode vir sujo. Você tem que conseguir defecar sem dificuldades e após a evacuação você vai passar o papel higiênico e não vai vir sujeira nesse papel higiênico. Se vem sujeira, significa que sua microbiota, o seu intestino não estão funcionando de forma correta. Outra coisa, tem muita gente que diz que vai no banheiro todo dia, mas tem o intestino preso. Tá? Isso costuma acontecer também. Por isso eu recomendo vocês comerem alimentos marcadores para saber quanto tempo leva para eles aparecerem nas fezes. Né? Então um deles é o milho, o outro deles é a beterraba.
né? O milho principalmente, né? É aquele famoso mistério do milho. Você mastiga, 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 mas ele parece que se regenera lá no teu intestino e volta inteiro, né? Vocês já perceberam isso? Então, se você reparar que demora muito tempo para o milho aparecer nas tuas fezes, isso significa que teu intestino é preso. Tá bom? Você pode ir no banheiro todos os dias, mas você está evacuando fezes de 2 dias atrás, de 1 dia atrás, e isso não é legal, ok? Então, quando você começa a consumir o psyllium, você vai perceber que você vai no banheiro todos os dias, inclusive, às vezes, até 2 vezes por dia, né? O ideal seria, toda vez que eu como, eu tenho vontade no banheiro. Se está entrando alimento, eu tenho que ir no banheiro. Isso aí é um funcionamento intestinal também de excelência, tá? Isso costuma acontecer muito com criança. Criança come e corre para o banheiro. Não sei se vocês já repararam nisso, né? Exatamente, Bruna, igual o cachorrinho, né? Querendo ou não, quando um animal tem uma alimentação que é específica para ele, no caso, vamos falar sobre o leão. O leão, você não vê o leão passando papel higiênico na bunda, não é assim? Por quê? Primeiro, porque ele tem uma alimentação adequada e uma microbiota inteira, porque ele come aquilo que ele precisa consumir, né? Seja no caso dele a carne, né? ou as vísceras, certo? Então, quando você muda a tua alimentação, muito provavelmente você muda também a tua microbiota e muda o funcionamento intestinal, certinho? Então, vamos lá. O psyllium, por ter altas quantidades de fibra, ele serve para você enriquecer a tua tapioca, ele serve para você incrementar a tua crepioca, ele serve para você incrementar aí várias receitas, né? Sejam purês, enfim, tem muita coisa para você estar colocando psyllium. Você não precisa, inclusive, colocar ele só nos alimentos. Se você quiser, você pode colocar uma colher de psyllium ou 2 num copo com água, né? Pelo menos uns 200 a 300 ml de água, misturar ele bem, certo? Para ele hidratar, e ele vai hidratar, ele vai virar uma baba, que é aquilo que eu falei, a mucilagem dele, e você pode estar tomando isso, certo? Então ele é riquíssimo em fibra. Quando um alimento é riquíssimo em fibra, ele diminui o índice glicêmico das coisas, o que melhora caso você tenha problemas de resistência insulínica e diabetes. Tá? Então, pacientes diabéticos eu recomendo aí estarem consumindo o máximo possível de psyllium. Né? Não, óbvio, não vamos exagerar, mas pelo menos 1 a 2 vezes por dia está colocando psyllium ou na comida, ou no suco, enfim, no que vocês acharem melhor, certo? Então, aí está já uma boa função do psyllium. Ele vai te auxiliar no controle e na regulação do açúcar no sangue. Né? Ele vai regular a glicemia, ele vai melhorar e otimizar aí, a sua utilização de insulina, né? Entre outras várias coisas. Outra coisa também, antes que eu esqueça, fibras são essenciais e fundamentais para o bom funcionamento do organismo, seja para a parte intestinal, seja para a parte cerebral cognitiva. Então, você consumindo mais fibras, você melhora a sua capacidade cognitiva. Se você conhece alguém com problemas de senilidade, né, demência senis, conhece alguém com Alzheimer, conhece alguém com falta de memória ou problemas de cognição, as fibras do psyllium podem estar ajudando também. Tá? Outra coisa que também vai ser sensacional e fundamental para a utilização do psyllium é se você quiser regular o teu colesterol. Né? Já tem estudos comprovados mostrando que o psyllium atua na regulação dos triglicerídeos e do colesterol. Ou seja, ele vai baixar os teus triglicerídeos. Se você quiser saber a quantidade ideal de triglicerídeo, vamos dizer assim, o máximo que você pode ter, ele não pode ultrapassar 2 vezes a quantidade de colesterol HDL. Se ele passa em 2, né, se ele for o dobro do HDL, você já está em risco, já tem que tratar o mais rápido possível, tá bom? Então fica aí uma dica para quem tem um exame de sangue por perto e pode estar avaliando isso aí. Outra coisa, né? Lembra lá do colesterol que eu já comentei anteriormente, o problema não é o colesterol LDL. O colesterol LDL é extremamente importante, tá? Para o funcionamento adequado do seu organismo. O colesterol LDL é fundamental para você estar fazendo progesterona e testosterona no corpo, por exemplo. Então,
não é legal também ter níveis muito baixos de LDL. Você pode manter eles estáveis e, de preferência, evitar e prevenir a oxidação do LDL, que essa sim é perigosa. Tá? A oxidação do LDL, então, por isso que fumantes têm maiores problemas aí com aterosclerose, por exemplo. Porque o fato do paciente fumar, isso gera oxidação no corpo, isso gera oxidação do LDL, isso gera glicação, por aí vai. Né? Quem consome muito açúcar também tem problema com LDL, porque você vai ter uma glicação das lipoproteínas. Né? Então, o LDL é uma lipoproteína. Se você consome muito açúcar, certo? Isso pode ir para o teu sangue se você não souber metabolizar de forma correta, como é o caso da resistência insulínica e do diabetes tipo 2, certo? Você começa a ter glicação das proteínas. O que é a glicação das proteínas? Basicamente, aquele açúcar que está livre no sangue vai se juntar a proteínas, né? Vai se juntar a gorduras, e isso vai gerar oxidação e perda de função. Uma coisa que eu falo, o açúcar envelhece muito mais do que outras substâncias, por causa do poder oxidativo que ele vai ter no corpo. Certinho? Tranquilo? Então tá dando para entender? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão me achando muito doido? Não tem problema, né? Eu trago aqui sempre essas novas informações que muitas vezes vão em contra o que está estabelecido, né, nesse meio atual da saúde, porque são novas pesquisas, gente. Né? Seu médico ele tem que se atualizar, o seu terapeuta ele tem que se atualizar. Né? Eu falo, se existe um naturopata ou existe um acupunturista que não se atualiza, ele também vai estar perdendo conhecimento, ele também vai estar perdendo cliente e não vai estar sabendo tratar os pacientes de forma adequada. Tá bom? Então fica aí a ideia de que o Psyllium vai te auxiliar no controle dos triglicerídeos. Lembrando que o que aumenta triglicerídeo não é gordura, tá, gente? O que aumenta triglicerídeo é açúcar, é carboidrato em excesso. Infelizmente, desde os anos 60 para cá, a nossa pirâmide alimentar ela está equivocada. Né? Colocaram na base alimentar os carboidratos, sendo que isso não é muito interessante. Tá? Os grãos na base da pirâmide não são tão interessantes. Se fosse uma alimentação correta, eu vou te dizer que a gente não teria aí 20% das mortes no mundo hoje sendo ocasionadas por problemas cardíacos, né, ou por diabetes. Então, toma cuidado aí, pesquisa, né? A gente tem livros ótimos, né? Existe um livro que é muito bom que se chama O Mito do Colesterol, né? Para quem quiser. O Mito do Colesterol é um livro escrito por um nutricionista e por um médico, falando sobre a hipótese lipídica, né? Que até hoje não é comprovado, né? É uma hipótese lipídica que, infelizmente, a maioria dos médicos seguem como protocolo. Né? Eu não tenho medo de estar falando isso aqui, porque isso tudo tem respaldo científico. Né? E ai do médico que chegar aqui e falar que isso é mentira, que não é bem assim, eu vou mandar esse médico estudar. Sinto muito, né? Mas é a verdade. Isso aí você já tem médicos, nutricionistas e por aí vai falando já sobre esse tema, né? E eu sou mais um dos que falam. Falo isso na sala de aula, falo isso para os meus pacientes, né? Oriento isso para o máximo de pessoas possíveis. Né? Não estou dizendo para você parar de tomar remédio, eu jamais vou falar isso. Quem tem que tirar remédio é quem dá remédio, quem prescreve remédio, que é o médico. Eu não tenho autoridade para falar sobre remédio, eu tenho autoridade para falar sobre ervas e alimentação. Certinho? Então, vamos lá. Outra coisa interessante sobre o Psyllium, se você tiver intestino solto, né? Se você tiver problemas aí intestinais, intestino solto, o Psyllium te ajuda a reequilibrar o teu intestino, tá bom? Olha que fantástico, ele vai reequilibrar, ele vai voltar a fazer o seu intestino voltar, blá, 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 quase que eu me confundo todo aqui, voltar a fazer o seu intestino a funcionar como ele deveria. Por quê? Grande parte dos problemas de diarreia crônica, intestino solto, tem a ver com disbiose. Quando você começa a tratar o intestino, começa a dar Psyllium, por exemplo, né, aumentar as fibras boas, você favorece a adesão das bactérias boas lá no intestino e isso faz com que o seu intestino volte a funcionar de forma correta e regular. Tá? Outra coisa sensacional sobre o Psyllium, ele auxilia também no controle humoral. Né? Então também vai te ajudar na parte humoral. Olha só que bacana. Se você utiliza o Psyllium, né, se você começa a favorecer bactérias boas, você também vai favorecer a produção de serotonina no corpo e de melatonina, que são dois hormônios responsáveis pela regulação do ciclo circadiano.
né? Então são dois hormôniozinhos sensacionais. Inclusive, tem muita gente que faz reposição deles através de comprimidos e cápsulas. Não tem problema, tá? Você fazer reposição de melatonina não tem problema, né? Inclusive, melhora muito o sono. A gente também tem plantas que têm, né, fitomelatonina, né, que são as fitoserotoninas e fitomelatoninas, que são plantas que vão estar ajudando a regular também o sono, né? Dentre elas aí, a gente já falou sobre uma que pode te auxiliar ontem, que é a valeriana, né? Vai ajudar muito no sono. Mas enfim, quer melhorar o teu sono? Você também pode melhorar com o uso do psyllium, né? Então já fica a dica, já tem 2 ervas aí sensacionais para estar te ajudando a controlar o sono. Vocês já ouviram falar, inclusive, sobre quando uma pessoa é muito brava, muito ríspida, a gente chama ela de enfesada, não é assim? Não é isso que a gente fala para elas? O que quer dizer enfesado, gente? Né? Quer dizer, os antigos já falavam sobre a pessoa estar enfesada e ela estar irritada, ela estar com insônia, ela estar com todos os problemas oriundos dessa irritação, e muitas vezes é porque a pessoa tem intestino preso mesmo, não tem um funcionamento adequado da microbiota intestinal. Então, se você quiser juntar, já passei essa receita inclusive lá quando eu falei da aloe vera no primeiro vídeo, quiser juntar a aloe vera juntamente com o psyllium, usar os dois, cara, isso aí vai melhorar a tua microbiota de forma espetacular, né? Se você quiser também utilizar um probiótico ou um prebiótico como kombucha, como kefir, fica à vontade, porque isso também vai dar adesão e vai melhorar teu funcionamento. Outra coisa, tem um produto no mercado que eu sou muito fã, né? Me apresentaram isso lá na escola de acupuntura, um aluno meu muito querido, que é o Antônio. Ele me apresentou um produto chamado Flora Anil. Não sei se já ouviram falar disso. Flora Anil é um composto fermentado de acho que de mais de 80 tipos de alimentos. É um fermentado potente, poderoso, né, que também auxilia e muito na saúde intestinal. Flora Anil, aqui em Brasília, eu compro o meu na Xen. Né? Na Xen eles vendem as garrafinhas de Flora Anil. É o que eu compro e eu tomo uma colher, né, 2 vezes ao dia. Né? Tomo uma de manhã e tomo uma à noite. Né? E, cara, tem efeitos sensacionais em vários pacientes, tem efeitos sensacionais em mim, na minha família. Né? Eu levei para minha mãe para ela provar o Flora Anil e ela aprovou, ela gostou muito. Tem um sabor bem interessante, né? Tem um sabor até agradável para as crianças, né? Um sabor levemente agridoce, né? Lembra um pouco o ketchup, talvez. Então, dá uma colher disso aí para a criança para melhorar o funcionamento intestinal dela, também é sensacional e é recomendado, tá? Pode ser usado por crianças, não tem problema nenhum, ok? Então, lembra, as dicas de hoje são muito importantes se você quiser estabelecer uma boa saúde intestinal, não é assim? E se você tem uma boa saúde intestinal, eu vou dizer que 90% dos seus problemas estão resolvidos. Né? O chinês ele já diz há 5.000 anos que toda patologia começa no intestino e termina no intestino. Então, né, essa dica é quente, hein, gente? Essa dica aí, ó, não é em qualquer lugar que vocês vão escutar, não. Certo? O psyllium, ele também vai te ajudar no processo de emagrecimento. Tá? Então, pessoas que querem melhorar e otimizar a perda de peso também vão se favorecer do psyllium. Primeiro, porque ele diminui a carga glicêmica dos alimentos, ele diminui o índice glicêmico. Né? O índice glicêmico é aquele pico de açúcar que dá no sangue, né? E com todo pico de açúcar vem um pico de insulina. Né? Isso é prejudicial para o organismo. Né? O que vai fazer você engordar são esses picos, principalmente, né? Porque o seu corpo pega aquele açúcar e transforma tudo aquilo em tecido adiposo, transforma tudo aquilo em gordura e reserva. Né? Então, se você utilizar o psyllium, essa carga glicêmica vai ser diminuída, esse pico glicêmico vai ser menor. Então, isso aí favorece muito no emagrecimento. Sem contar que só de melhorar a saúde intestinal, você também auxilia os processos de emagrecimento. Né? Você começa a aproveitar melhor o alimento. Né? E outra, tem muita gente que engorda por excesso de absorção. Todo o tempo que as fezes levam lá no intestino, né? Fica muito tempo no intestino, você vai absorvendo coisas que você não deveria absorver daquilo, inclusive muitas toxinas. Então, outro ponto negativo aí de ter o intestino constipado. Bom, o Flora Anil é grão, sim, eu concordo. Tem grãos na composição.
Só que o único povo que soube utilizar os grãos na alimentação de forma correta e adequada é o povo oriental. Eu não sei se você já reparou, mas sempre que eles vão consumir grãos, eles consomem fermentados do grão, né? Então, a soja, eles pegam e produzem o shoyu, produzem o natto, produzem o tare, produzem, enfim, o miso. E tudo isso são pastas fermentadas do grão. Quando você fermenta o grão, você acaba com muitas substâncias tóxicas do grão. Então, o chinês, há 5.000 anos, falava sobre, certo, o qi perverso dos grãos. Então, eles já sabiam, coisa que a gente está descobrindo agora, né? Por isso que eles passavam pelos processos chamados processos alquímicos, né? Que é o caso da fermentação. Então, você fermentar o grão, você melhora a disponibilidade dele e elimina as toxinas, certinho? Então, não tem problema tomar o Floranil. Quem vai ter problema é quem tem dificuldade em processar alguns açúcares dos grãos específicos, né? Mas isso aí é um papo para um outro momento, para uma outra hora, certinho? Bom, voltando aqui para o processo de emagrecimento. Então, você consegue diminuir medidas muito mais rápido, você consegue diminuir a resistência insulínica, você consegue diminuir os picos glicêmicos e automaticamente a barriguinha vai sumindo. Né? Lembrando que existem pessoas que não são gordas, mas elas têm uma protuberânciazinha na barriga, principalmente próximo ao umbigo. Já repararam essas pessoas? Né? Talvez você seja uma delas. Eu vou te contar o que é essa pochetezinha que aparece, essa barriguinha que aparece próxima aí à região do umbigo. Essa barriguinha mostra que você tem intolerância alimentar. Tá? Essa barriguinha mostra que provavelmente você tem intolerância aos laticínios, né? Não só à lactose, mas também à caseína. E outra, você pode ter também intolerâncias aí ao glúten, né? Não que você seja celíaco, mas você pode ter aí alguns processos, alguns problemas inflamatórios advindos do glúten. Então, uma das coisas, inclusive, que acontece com uma alimentação sem glúten e sem laticínios, muitas vezes é essa barriguinha desaparecer em questão de 2 semanas, tá? Porque você diminui o processo inflamatório. Então, se você associar isso, essa sua alimentação, modificar a tua alimentação e, além disso, utilizar o psyllium, cara, você vai ter uma melhora aí fantástica, muito mais rápida, inclusive. Se você quer emagrecer com psyllium, gente, você pode estar utilizando o psyllium em pratos, em alimentos, principalmente em alimentos ricos em açúcares e carboidratos, tá? Tranquilo? Então, o psyllium vai te auxiliar nisso aí. Utiliza ele, né? Ele é considerado quase que um alimento, ele não tem princípio fitoquímico, ele não tem toxicidade, então você pode estar utilizando ele sem problema nenhum, diariamente. Né? Para quem pegou a receita da compota, né? Vocês percebem que lá na receita da compota vai 100 gramas de psyllium. Né? Esses 100 gramas de psyllium é justamente para melhorar e otimizar o intestino. Né? Ele serve também para dar um aspecto de gelatina. Né? Vocês repararam que a compota, quem fez, ela fica parecendo quase que uma gelatina? É por conta do psyllium, principalmente. Tranquilo? Outra coisa aqui, já que surgiu o suco verde, que eu acabei de ver aqui, né? Uma coisa que eu acho bacana de estar informando aqui é que cuidado em tomar suco verde com crucíferas todos os dias. Tá? Então, se você utiliza... enfim, as crucíferas de modo geral, que é a couve, que é o brócolis, que é o espinafre, se você utilizar eles todos os dias, você vai começar a ter problemas na tireoide, tá? Por quê? Porque essas plantas são bociogênicas, tá bom? Elas prejudicam aí o metabolismo da tireoide, elas prejudicam a transformação do iodo em T3 e T4. Tranquilo? Então fica aí uma dica para vocês, né? Essa aqui vai especial para essa live. Se não sabe quais são as crucíferas, é só procurar na internet lá crucíferas que você vai ter toda a lista das crucíferas. Certinho? Então, se você quiser... chegou aqui um outro tema que é a chia, né? Você pode estar utilizando a chia também. Só que a chia é bacana você estar quebrando ela antes de consumir. Então você hidrata ela, ok? De 4 a 8 horas e bate ela no liquidificador, tá? De preferência. Por quê? Porque o grão ele é feito de certa forma para ser indigesto, né? Então, quando você quebra ele,
você consegue acessar o interior do grão, que está cheio de benefícios. A chia, você hidrata ela de 4 a 8 horas, é o suficiente, né? De preferência 8 horas. Deixa ela à noite, né? Antes de dormir, de manhã cedo você prepara aí um prato com ela, né? É uma boa, né? Vai te auxiliar muito também na saúde intestinal. Eu utilizo, né, o psyllium, eu costumo utilizar pelo menos umas 2 colheres a 3 no máximo por dia, né? Mas isso aí sou eu. Você vai ter que avaliar o funcionamento do teu corpo, o funcionamento do teu intestino, né? Entender como é que está funcionando, entende? Porque o maior termômetro para a saúde é você. O maior termômetro vai ser você. É você que está fazendo uso, é você que tem a patologia, é você que tem a desarmonia, né? Para quem não teve a receita da compota, me manda uma mensagenzinha no final da live que eu envio para vocês a receita da compota para vocês estarem consumindo, né? Ela é quase que uma sobremesa, as crianças adoram, né? Vocês podem estar utilizando, é sensacional e ela vai auxiliar aí o teu intestino a funcionar melhor. Inclusive, ela também vai te auxiliar no processo de emagrecimento, tá? Por quê? Porque ela vai estimular as sirtuínas, tá, das células, que são partes da célula responsáveis aí por emagrecimento. Já que ela é riquíssima, a compota é riquíssima em frutas vermelhas, que tem grandes quantidades de antioxidantes, né, específicos das frutas vermelhas, também vão estar ajudando você na perda de peso. Ok? Sem contar que essas substâncias antioxidantes também vão prevenir a oxidação do colesterol LDL, vão prevenir a glicação das proteínas, né? Certinho? Tá dando para sacar então? Deu para entender? Tá tendo muito problema, né? Não se preocupa, a gente está aqui para tentar dar solução, não para te dar mais problema e dor de cabeça, porque isso aí você já tem demais, né? Bom, lembra também que o importante no psyllium é sempre estar hidratando ele, tá bom? Hidrata ele de preferência sempre. Se você vai colocar ele numa receita, espera uns 15 minutos depois de ter acrescentado e misturado ele, porque ele pode secar demais a tua receita, porque ele absorve muita água, tá? E se você consumir ele sem a quantidade adequada de água e líquidos, você vai começar a ter um problema oposto, que você vai o intestino vai ficar preso, porque fibra sem água é veneno, tá? Então utiliza bastante água. Tá consumindo psyllium, aumenta a ingestão de água, tá? Lembrando que um grande termômetro para a ingestão de água são os seus lábios, tá? Se os seus lábios estiverem secos, significa que você não está ingerindo a quantidade adequada de água, nem de sais minerais que vêm na água, tá bom? Então, para essas pessoas que não têm o lábio hidratado e correto, né, você pode estar fazendo aí por pelo menos uma semana tomando água de coco 2 vezes ao dia, né? Toma aí uns 2 copos de água de coco a 3 por dia para estar melhorando a hidratação no corpo. Você vai ver que a sua pele vai melhorar, seu cabelo vai melhorar, né? Inclusive, a desidratação é uma das causas também, né, de aumento de peso, né? Porque você depende de água para poder perder peso. Então, né, na verdade, o peso, né, essa coisa de obesidade, ela é multifatorial. O que eu estou falando aqui pode te ajudar, mas às vezes não é só isso, tá? No seu caso, às vezes precisa de mais coisa. Por exemplo, precisa fazer atividade física, né? A atividade física vai estimular o gasto energético e vai estimular as mitocôndrias a funcionar, né? E tuas mitocôndrias são essenciais aí para o gasto de energia e produção de energia, ok? Certinho? Bom, gente, estão gostando do que a gente está falando aqui? Estão gostando da minha ideia de estar expondo essas plantas, de estar falando para vocês sobre saúde, né? Fico feliz que vocês estejam aqui comigo, me acompanhando, né? Para mim é uma honra ter vocês aqui, né? Ter aqui 80 pessoas, 100 pessoas nas minhas lives. Isso está me deixando extremamente estimulado a fazer cada vez mais lives, né? Lembrando que, assim, aqui ó, chegou um assunto que é sobre a água, né? Você pode estar tomando 2 litros de água, mas às vezes pode não ser o suficiente, né? Por quê? Porque pode ser que a sua água, a água que você tome, não seja rica em minerais. Eu não sei se você sabia, mas o que hidrata na água não é a água, né? O que hidrata na água são sais minerais que tem na água. E outra, então se você parar para pensar, se for lá na farmácia e comprar água destilada e tomar água destilada, você vai morrer. Tá? Você não pode tomar água destilada. A água destilada é uma água sem mineral nenhum.
Então, o que hidrata na água não é, não é a água, é o mineral que tem na água. Então, lembra, se você tem um probleminha de desidratação, se você tem um problema aí do que eu falei, seus lábios vivem secos, sua pele vive seca, você pode estar fazendo o seguinte, pega 1 litro de água e coloca meia colher de chá, né? Meia colherzinha de chá de sal rosa do Himalaia ou de sal marinho não refinado. Não pode ser refinado, tá? Então, coloca lá, mistura direitinho e aí você toma esse 1 litro de água ao longo do dia, né? Você vai potencializar a capacidade de hidratação dessa água. Então, mais uma dica para vocês. Então, lembrar, o que hidrata na água são sais minerais da água. Quem, inclusive, mora perto do mar e tem amizade com o pescador, pede para ele trazer para você uma garrafa de água marinha em alto mar. Né? Eles vão pescar normalmente em alto mar, eles pegam uma garrafa de água marinha lá para você, né? Traz uma garrafinha de vidro, fecha, traz para tu, você pega essa garrafa, coloca o líquido dela numa panela, ferve ela por uns 5 minutos, deixa ela fervendo, depois deixa esfriar, coloca de novo na garrafa, bota na geladeira. Todos os dias você pode estar consumindo 25 ml dessa água diluídos aí em 1 litro de água normal. Tá? Isso também vai melhorar e muito a sua hidratação, vai melhorar e muito a suplementação mineral do teu corpo. Olha que sensacional! O mar tem todos os minerais que você precisa. O mar tem mais de 80 tipos de minerais diferentes, né? Todos eles utilizados pelo corpo. Lá tem magnésio, lá tem zinco, lá tem cobre, lá tem tudo que você imaginar. Então, se você estiver usando água marinha de alto mar, depois de ter esterilizado ela no processo de fervimento, cara, sensacional, né? Vai ter a mesma função do sal, né, que eu falei, que eu ensinei nessa receita de 1 litro. E lembrando, se você for comprar sal, gente, não compra sal refinado, tá? Compra sal não refinado, sal bruto, né? Não necessariamente ele precisa ser grosso, tá? Porque você tem sal não refinado fino, né? Porque o processo de refinamento do sal, ele é basicamente uma lavagem do sal. Você pega a água do mar e tira tudo de bom que tem dela e deixa só cloreto de sódio, né? Se você tem sal refinado em casa, dá para aquele teu vizinho que fica fazendo bagunça, né? Dá de presente para ele, para aquele vizinho que fica botando música alta no domingo, bota num potinho bem bonitinho e fala, olha, eu trouxe para você, eu pensei em você esses dias e eu trouxe um pouquinho de sal aqui para você. E aí você compra o teu sal não refinado para fazer melhor uso e para estar melhorando a tua saúde. Certinho? Tranquilo, gente? Né? Isso, ferve a água do mar para você matar qualquer patógeno que possa existir na água marinha, tá bom? Beleza? Isso. Esse sal que a gente utiliza, que é esse sal refinado, ele vai causar inchaço, ele vai causar excesso de sódio. Já o sal não refinado vai auxiliar você a regular a tua pressão, vai auxiliar você a melhorar o teu metabolismo e por aí vai. Certinho? Perfeito? Gente, está dando, as pessoas estão gostando tanto das minhas lives que eu estou querendo fazer algumas mais, certo? Vou prolongar talvez essa semana de fitofarmacologia, né? Vou acrescentar mais algumas ervinhas aí para a gente estar comentando, né? Tá falando. Lembrando que amanhã eu vou fazer uma live só para esclarecimento de dúvidas, né? Então, se você tem dúvidas, se você quer, enfim, quer que eu comente sobre algo que você possa ter, algo que algum parente teu possa ter, a gente pode estar conversando aqui, né, sem problema nenhum. Amanhã, né, na próxima live, vai ser também às 19 horas, certo? E aí a gente vai estar comentando, vai estar tirando dúvidas, esclarecendo as dúvidas, né? E não se preocupa, tô vendo que já tem gente aqui pedindo o curso. Gente, eu tô correndo que nem um maluco para tentar fazer esse negócio o mais rápido possível, tá? Eu tô me dedicando ao máximo para estar colocando esse curso aí já para essa semana, talvez. Eu tô vendo ainda como é que a gente vai estar fazendo, né? Mas não se preocupa, eu vou estar divulgando o curso aqui, né? Para quem tiver interesse de aprofundar o conhecimento. A gente está falando sobre mais plantas, sobre mais ervas, sobre receitas, né? Então, fica me acompanhando que não se preocupa, vem novidade por aí e a gente vai estar esclarecendo dúvida, a gente vai te ajudando o máximo possível, o máximo que eu puder te ajudar, eu vou tentar te ajudar. Certinho, gente? Bom, lembra,
curso está chegando, né? Vai demorar um pouquinho talvez, né? Eu quero ver se eu consigo deixar tudo em ordem, mas assim que ele estiver aqui, eu vou lançar ele para vocês, vou falar para vocês sobre ele e vamos esclarecer todas essas dúvidas, tá bom, gente? Bom, eu fico muito grato mais uma vez por ter todos vocês aqui me acompanhando, né? Eu me sinto acalorado, fico extremamente feliz em ver vocês interessados pela saúde, pelo reequilíbrio, né? Saber que a nossa cura ela vem na natureza, não tem como negar isso, né? Tudo que o seu corpo precisa para funcionar tem no mundo, tá? Né? Os minerais que compõem os seus ossos, né? Se você parar para pesquisar rochas e montanhas e a água marinha, você vai ver que todos os minerais têm nesses lugares. Por isso que a água mineral é tão fantástica, né? Ela normalmente vem de fontes específicas, ela passa por pedras, ela vem dissolvendo pedras, né? Isso auxilia muito a saúde, né? Então, tá tudo aí, gente. Todos os aminoácidos que seu corpo precisa, todos os ácidos graxos que seu corpo precisa, todas as vitaminas que ele precisa, tá tudo na natureza, né? Você pode suplementar mandando manipular? Pode. Mas você também pode consumir alimentos de melhor qualidade e estar melhorando e reparando a tua saúde, né? Então, eu tenho uma mensagem para mandar para o máximo de pessoas possíveis que é: seja responsável pela tua saúde. O médico não é responsável pela tua saúde, ele é responsável pela tua doença. Você chega doente, ele vai tratar você da tua patologia. Mas quem é responsável pela saúde, gente, é você. Você que vai entender o seu processo de saúde e adoecimento. Né? Todos nós viemos para o mundo com uma dupla cidadania, vamos dizer assim, né? A cidadania da doença e a cidadania do estado saudável. E volta e meia a gente está perambulando por esses dois mundos, né? Então vai depender de qual é a cidadania que você quer utilizar, né? Onde você quer ficar. Certo, gente? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, fico feliz por todos os meus alunos que me acompanham, todos os meus pacientes que me acompanham, né? Pessoas que talvez a gente não se conheça pessoalmente, mas estão aqui também, né? Muito obrigado a você, que isso aqui só é possível porque vocês estão assistindo. Se tivesse, sei lá, 5 pessoas aqui, eu não sei se eu teria o mesmo ânimo para estar elaborando tudo isso que eu estou elaborando aqui. Certo, gente? Quem não pegou a receita da compota, me manda uma mensagem que eu mando. Não tenho problema nenhum para isso. Certinho, gente? Muito obrigado, fico muito feliz, né? Então, um beijo do Mago para vocês, né? E a gente se vê então amanhã de novo no mesmo horário e a gente talvez vai prolongar de novo essa semana da fitofarmacologia para falar de mais ervinhas, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Uma ótima semana para vocês.